Nós vamos tratar de um tema hoje de extrema importância. Não será uma mensagem, será um estudo, cujo tema vai ser reproduzido na tela, é santificação, vontade divina para nós. Consagração é aquilo que fazemos para Deus, oferecemos a Deus, santificamos para Deus. Santificação é a entrega da própria vida, em que a beleza de Cristo, a beleza e a glória de Cristo se vêem em nós. Isso é santificação. Uma das doutrinas da maior importância para o crente e para a vida cristã é esta da santificação, como parte integrante da salvação. A salvação compreende a regeneração, que é obra do Espírito Santo, a justificação, que é obra de Deus Pai, que nos declara justos pelos méritos de Jesus, e a santificação, que é obra do Espírito em nós, e finalmente a glorificação, quando Jesus vier e nos unirmos a Ele, ou nós formos chamados à presença do Senhor. Sim, meus irmãos, há uma definição de santificação que achei interessante, que é a seguinte: santificação, diz, por exemplo, a Schultz, obra graciosa do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado da poluição do pecado, e na consecução dela, renova toda a sua natureza e habilita-o ou habilita-a a viver uma vida cristã plena. Meus irmãos, a obra da santificação envolve a participação divina humana. Nós sabemos que o Espírito Santo santifica. A palavra de Deus serve para a nossa santificação, como veremos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas o Espírito Santo aplica a verdade ao nosso coração, de modo que o nosso caráter cada dia seja trabalhado, nossa vida, nosso íntimo, de modo a sermos parecidos com Jesus. Como um pai fica feliz quando alguém diz: como seu filho parece com você. Deus também fica quando nós nos parecemos com Jesus, o Filho amado de Deus. A maior ambição nossa não é riqueza, não é poder, não é importância na sociedade. Nossa maior ambição deve ser sermos parecidos com Jesus. Quando disserem em seu ambiente de trabalho, em sua escola, em sua família, como você parece com Jesus. Quando você reage como Jesus, como você age como Jesus, como você abençoa como Jesus, como você socorre como Jesus, como você tem ouvidos para ouvir o clamor dos mais humildes, como você ajuda, como você tem alegria em servir, como você parece com Jesus. Esse é o maior elogio, é o maior bem, a maior ventura que devemos procurar. Pois bem, vejamos o que é santificação. É separação para Deus. Nós fomos separados. Por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios, se quiserem aos corintianos, dizendo: vocês são santos, aos santos. Mas depois mostra que é uma igreja problemática. Quantos grupos, não é? Tinha a igreja de Corinto, quantas divisões. Uns se diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, não é isso? Mas, outros de Pedro. Mas Paulo diz a eles: não, quem morreu por vocês é Jesus. Então vocês devem estar unidos em torno de Jesus. E agora aqueles que estão salvos e estão santificados, cerimonial, legalmente, agora devem tornar-se santos pela ação do Espírito em nós. Quando permitimos que a palavra penetre em nós, que o Espírito permaneça e atue em nós.
Santificação é o viver próprio dos que são separados por Deus. A santificação é o relacionamento com Deus, em que entramos mediante a fé em Cristo. E a sua única garantia é a morte de Cristo. Nós somos salvos porque Jesus morreu. Nós somos regenerados porque Jesus morreu, o Espírito atua em nós. E nós somos santificados porque o Espírito nos foi concedido por Deus Pai e Deus Filho, de modo a realizar a obra perfeita em nossa vida. A santificação é, portanto, importante, relevante para a nossa vida. No Novo Testamento, a palavra aparece para indicar a separação do crente dos caminhos e das coisas más. A santificação é visível, é tangível por causa disso. 1 Tessalonicenses 4:3. Eu gostaria que essa escritura fosse reproduzida. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Reparem só. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito para a obediência. Santificação para a obediência. A santificação não é algo automático, não é algo instantâneo. Não existe uma salvação, uma santificação instantânea, como pensaram, por exemplo, os metodistas, em determinado momento de sua teologia e sua história. Enquanto a justificação é um ato de Deus, enquanto a regeneração é um ato de Deus Espírito, a santificação é um processo, é um caminhar. Nós crescemos e somos santificados em Cristo. Agora, vamos ver o versículo seguinte. É 1 Tessalonicenses 4, 3, 4 e 7. Vejamos. Porque essa é a vontade de Deus, reparemos isto, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, não é isso? Eu gostaria que lêssemos esse versículo 3 de maneira diferente. Vamos dizer assim, vamos ler juntos. Vamos ler assim, eu vou dizer. Porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. A nossa santificação, que nos abstenhamos da fornicação. Isto é uma leitura bíblica meditativa, isto é, você aplica a palavra ao seu próprio coração. Vamos então ler assim: porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstenhamos da fornicação, que é o pecado sexual. É o uso do corpo fora do propósito de Deus para a nossa vida. Sim, meus irmãos, como a santificação é algo que não pode ser imputado ou transferido, a justiça foi pelo ato de justificação. Deus nos declara santos, justos, salvos, perfeitos em Cristo, porque vestidos da justiça de Cristo. Como a santificação é algo que não pode ser imputado ou transferido, constitui a santificação experiência e valor pessoais, a serem construídos pouco a pouco, como resultado da obediência à palavra de Deus e o seguir o exemplo de Cristo no poder do Espírito Santo. Sim, meus irmãos, nós cooperamos com Deus, nós lemos a sua palavra. Aliás, eu gosto daquela declaração bíblica, não é? De que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
para viver uma vida santa. E Dwight Moody dizia que ou o pecado me fará deixar este livro, ou este livro me fará abandonar o pecado. Não há compatibilidade entre a leitura e a aplicação da Bíblia, a vida e permanecer no pecado. E bem-aventurado não é aquele que confessa o seu pecado simplesmente, é aquele que confessa e deixa. Vai e não peques mais, foi a palavra de Jesus à mulher adúltera. Jesus não a absolveu simplesmente, bem, agora você é livre, faça o que quiser do seu corpo, da sua vida. Não, vai e não peques mais. A santificação é a disposição de fazer a vontade do Senhor. E é o Espírito Santo, meus irmãos, o agente da santificação. A nossa declaração doutrinária, ela define santificação deste modo. A santificação é o processo que, principiando na regeneração, leva o homem, leva a pessoa à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. João 17:17, 1 Tessalonicenses 4:3, 5:23, 4:7. Ela ocorre, a santificação, na medida da dedicação do crente, e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. E implica numa entrega total. Eu gosto muito da imagem que Langston, que foi missionário no Brasil e escreveu um esboço de teologia sistemática, ele dá para a santificação. Ele diz que a salvação do crente se assemelha ao salvamento de um afogamento. A pessoa está lá no mar e as ondas cresceram e a pessoa perdeu o pé e não consegue manter-se em pé dentro d'água e começa a beber água e volta à tona e faz sinal e bebe água e a pessoa está lutando. Vem o salva-vidas, depois que a pessoa bebeu muita água, e a tira do mar e leva para a praia. Mas a salvação não está total, não está completa, porque o primeiro momento do salvamento é tirar a pessoa do mar, e o segundo momento é tirar o mar de dentro da pessoa. O primeiro momento da salvação é tirar o pecador do mundo. A igreja é chamada eclesia, ekalel, chamada para dentro, para fora. A igreja é tirada do mundo. Nós fomos tirados do mar, do mundo no sentido moral. E agora, por obra do Espírito Santo, a água vai ser tirada de dentro de nós. Uma pessoa que seja tirada do mar, e o mar não saindo dela, a pessoa pode vir a morrer. Uma vez um pastor, Edelto Barreto Antunes, que já faleceu, ele contou que levou um grupo a Israel, e uma pessoa idosa, com 75 anos, eu tenho 87, vou fazer em julho 88, mas uma pessoa bem velhinha, estava bem cansadinha, entrou lá no Mar Morto. Ele disse: muito cuidado, porque é escorregadio, tem pedras, não é fácil lá, quem já foi lá sabe. Pois vocês não podem beber dessa água, ela é muito salgada, tem muitos sais, não só cloreto de sódio. E o velhinho escorregou e caiu dentro d'água e bebeu água. Passou 3 dias no hospital Hadassah, em Jerusalém, para tirar o mar de dentro dele. Quer dizer, um pouquinho só do mar
Levou 3 dias para tirar. Leva tempo tirar o mundo de dentro de nós. Nós nos convertemos, mas o mundo está dentro de nós. Nós estamos salvos, mas o mundo continua. E os valores do mundo às vezes afloram. E nós falamos a moda do mundo, e nós vivemos a moda do mundo. E a nossa vida, segunda-feira, é de uma distância abissal da vida que vivemos no domingo, da doutrina que aprendemos na igreja, e dos incentivos da graça a que vivamos uma vida santa. Eu, quando me converti, foi em 1972, aliás, 1950, portanto faz 72 anos, eu quis mostrar o tempo de vida cristã. Eu me converti, tinha 16 anos, e comecei desejoso de aprender mais e mais da Bíblia, porque a minha mãe me ensinara isso, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Ela era presbiteriana, ela lia para mim e para meu irmão a Bíblia à luz de lamparina. À noite, ela trabalhava muito durante o dia, a gente tinha que ir para a escola, meu pai trabalhava de sol a sol. Ela lia para mim, a palavra de Deus foi plantada no meu coração, mas ela veio a produzir frutos aos 16 anos, quando tomei a minha decisão de entregar a vida a Jesus como Salvador. Fui batizado no dia 18 de junho de 1950, e me tornei membro da primeira igreja batista de Marechal Hermes. Logo, isso foi em junho, não é? Em dezembro fui eleito presidente da mocidade. É uma coisa tremenda. Eu nunca disse um não a um desafio. Para o Senhor, lógico. Desafio para longe do Senhor, não. Para o pecado, não. Mas o desafio de fazer a vontade de Deus, pode esperar. O desafio eu aceito. Hoje eu tenho que medir as forças. Sou idoso já. Eu não posso correr como antigamente. Tenho de ir mais devagar. Mas a mente está boa. Estou sempre lendo. Eu leio 8 línguas estrangeiras. Entendeu? Então, uma biblioteca imensa, mais de 5.000 livros. Então, sou doido por livros. Quando cheguei no gabinete do pastor, já fui para os livros, peguei 2 livros dele e comecei a ler. Eu tenho um apetite de ler. Aliás, eu não consigo dormir se eu me lembrar ao deitar que não aprendi uma coisa nova naquele dia. Eu me levanto, vou à biblioteca, pego um livro, qualquer livro. Quando eu aprendo alguma coisa, eu digo, agora eu mereço. Senão eu vou dormir, como eu tive antigamente, como o meu cachorrinho. Ele nunca pega um livro para ler. Só pensa em comer e passear e brincar. Eu não quero ser como o Petit. Eu quero ser como um servo de Deus que procura aprender cada vez mais. Estou lendo agora no culto doméstico, eu, minha esposa e a cuidadora, a Bíblia toda, outra vez. Lemos 3 ou 4 capítulos do Antigo Testamento, um do Novo, agora estou lendo pedacinhos dos capítulos do Novo Testamento, senão vou terminar o Novo antes, porque é bem menor do que o Antigo. E como é bom ler a palavra de Deus, alimentar-nos da palavra de Deus. Meus irmãos, como é bom aprender. Mas eu, quando me converti, a classe a que eu pertencia, dos jovens, ficava assim. O templo, a igreja não tinha edifício educacional. Então a classe dos jovens ficava aqui, e aqui do outro lado a classe de senhoras, com mais de 50 alunas. O professor das senhoras, excelente professor. Irmão Diácono Antônio Salles, era notável. E aqui o professor de jovem não era tão bom, não. Então eu ficava de corpo aqui e ouvido lá. Só que às vezes o meu professor perguntava, não, isso é meu Islândia. Eu dizia, mas na verdade eu não estava prestando atenção nele, porque eu queria aprender com o outro. Como é bom aprender a palavra de Deus. Eu notava, naquele ano, 1950, que havia uma distância entre a beleza do culto, a beleza da doutrina, a beleza dos ensinamentos que recebíamos no domingo e a vida de segunda-feira. Passados 72 anos, eu vejo que essa distância é abissal, é um abismo.
Há muitos crentes que ficam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, irreconhecíveis, porque falam a moda do mundo, vivem a moda do mundo, agem a moda do mundo, pecam a moda do mundo, gostam das coisas sujas do mundo, e o evangelho é esquecido, e a palavra ouvida ou aprendida domingo não repercute na vida. Há uma distância abissal hoje, por isso se faz necessária a santificação, e é necessário um avivamento espiritual, o tema de que vou tratar hoje à noite. Sim, meus irmãos, nós precisamos de um avivamento espiritual. Eu quero fazer algumas afirmações, 10 afirmações sobre a santificação. E eu gostaria de ilustrar as afirmações, ou fundamentá-las na palavra de Deus. Não escolhi um texto especial, nem uma porção para expor. Eu estou buscando escrituras que fundamentem uma doutrina de santificação. Estou tratando, portanto, teologicamente, porque a teologia sistematiza a doutrina, certo? Não estou tratando como exposição. Vejamos a primeira afirmação, já referida anteriormente. A santificação é um processo, enquanto a regeneração, quando você creu, é um ato, como é a justificação. É vã a pretensão humana de uma santificação instantânea, como por artes de uma varinha de condão. Não existe isso. Santificação não se demonstra por gritos, por língua estranha e por outras manifestações. A santificação é o impacto da vida. Uma vida santa impacta, uma vida santa é bela, por isso atrai. Uma vida santa impressiona, uma vida santa leva outros à fé e à dependência de Deus. Você é santo? O que dizem os seus colegas sobre você? Se você convidar um colega para vir à igreja, para um culto evangelístico, você vai convidá-lo e vai se sentir confortável em cantar no coro, em dirigir, em orar. E o colega dizendo, aquele é meu colega. O seu comportamento, a sua performance no culto, corresponde ao que você vive no seu trabalho, que é o ambiente em que mais tempo passamos, é o trabalho, não é a casa. Como nós precisamos viver uma vida santa em todo lugar. É o que a Bíblia diz. Nós vamos ler daqui a pouco, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, em todos os aspectos da vida. A santificação, portanto, começa na regeneração. Lá, ao sermos pela fé e pela graça regenerados e justificados, fomos declarados santos. Isto é, separados do pecado e destinados à glorificação do nome do Senhor. É a santidade posicional, alcançada por estarmos em Cristo. Agora, novas criaturas, começamos a jornada da santificação e progredimos, mediante a crescente dedicação nossa e a entrega de todas as áreas de nossa vida ao Espírito Santo, de modo a que este produza o seu fruto, um caráter santo, parecido com o de Jesus. Eu gosto muito desse texto que vocês sabem de cor, mas nós temos que outra vez lembrar. Gálatas 5, 22 a 25. Gálatas 5, 22 a 25. Vamos ler então. Vocês prestem atenção. Eu descubro que quando assisto a um culto, participo de um culto lá em casa, um culto online, quando a congregação lê, a gente não entende nada. Por isso eu leio os textos, ou leio junto com a congregação. Vocês puderem ler comigo, pelo menos quem está em casa, os irmãos que estão em casa, estão ligados, vão entender. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, a velha natureza, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Se nós então cremos, andar é viver, andar é ir para frente. A Bíblia nunca fala em andar como um mandamento para voltar, andar para trás, marcha ré. A vida cristã não é marcha ré, é marcha avante. Porque Jesus disse: vinde após mim, ele está caminhando para frente, e eu vos farei pescadores de gente. Sim, meus irmãos, a vida cristã há de ser revelação do fruto do Espírito. Vejam que a palavra, pode voltar ao versículo 22, a palavra não está ali, os frutos do Espírito são, não, é o fruto. Marcos 9 gomos. Esses frutos, o que aparece como amor, alegria, gozo ali é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, ou temperança, são gomos do mesmo Espírito. O que é longanimidade? Ainda bem que a tradução aqui está boa, está longanimidade, porque algumas traduções aparecem paciência, mas a palavra grega não é hipomone, é macrotimia, significa a capacidade de manter-se firme diante de pessoas adversas, diante da ofensa, da agressão, enquanto a paciência é permanecermos firmes diante de circunstâncias adversas, não pessoas. A Bíblia não fala da paciência de Deus, Deus não precisa de paciência, mas longanimidade de Deus, porque Deus nos criou livres, e então podemos ofender a Deus, e nós dizemos: não cremos em Ti, não queremos saber de Ti, o Evangelho não é verdade, é um conto de carochinha. Não, Deus continua. Jesus ainda não veio, e o mundo não chegou ainda ao fim, diz Pedro na sua segunda carta, porque Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Então é maravilhoso ver a longanimidade de Deus. Como você é do trabalho? Eu não quero saber daquele colega, não quero falar com ele. Eu perdoo você, mas não quero mais negócio com você. Quem que disse que perdão não é reconstrução da ponte do relacionamento humano? É assim em relação a Deus. O muro que nos separava, a barreira que nos separava de Deus, vieram abaixo quando nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Então nós devemos perdoar-nos assim como Deus nos perdoou. Há muito crente cuja oração não passa do teto. Há muito crente que ora e a oração volta, cai no chão. Por quê? Porque ele não obedece ao que Jesus ensinou na oração dominical. Jesus disse: perdoa-nos, assim deveis orar, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Você perdoa como Jesus perdoa? Jesus não perdoa e diz: não quero nada mais com você, nem precisa me procurar, nem precisa orar. Não, Jesus volta a receber a sua oração, a abençoá-lo, a abençoá-la. Você está magoado com alguém? Isso não é sinal de uma vida santa. Você guarda rancor no coração? Isso não é sinal de vida santa. Você mantém amargura no coração? Isso é sinal que não é uma vida santa. A vida santa tira do coração toda amargura, todo ódio, toda indisposição, toda má vontade,
para que o amor seja exuberante, o amor de Deus em nós. Há um autor russo, aliás, não sei se é russo ou ucraniano, ele escreveu, porque vocês sabem que o russo para o ucraniano está com o português para o espanhol, é mais ou menos assim. São línguas parentes, são eslavas, não é? Se há eslavo aqui, sabe disso perfeitamente. Então, ele escreveu sobre o amor louco de Deus. A obra foi traduzida para o francês, l'amour fou de Dieu, o amor louco de Deus. O amor de Deus é louco, o amor de Deus não tem lógica, o amor de Deus não exige mérito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se queremos ser parecidos com Jesus, nós vamos amar as pessoas que nos agridem também, que nos desprezam, que nos ofendem. Jesus disse: amai vossos inimigos. O que é isso? É ser amigo de inimigo? Não dá. Inimigo é inimigo, mas você pode desejar o bem para ele. Antigamente havia nos ônibus populares, me lembro disso décadas atrás, né? Uma frase assim: Deus te dê em dobro tudo que você está me desejando. Isso não é nada cristão. Se o sujeito estiver me desejando mal, eu desejo o dobro. Se ele deseja que o meu sogro morra, aliás, eu desejo que o sogro dele morra e ele quer que os dois morram, sogro e sogra, não dá. Então, nós devemos guardar amor no coração, orar pelo inimigo. Senhor, meu chefe é terrível, ele é ingrato. Aliás, eu li uma história há poucos dias de um chefe que era difícil demais, era duro demais, mandão, não sorria. Ele pôs na porta do escritório dele: aqui quem manda sou eu, para que ninguém abusasse para ter essa porta. Um dia ele encontrou um bilhete embaixo: sua esposa telefonou pedindo que você devolva a placa. A placa não era dele, era da esposa, que dizia, porque o sujeito às vezes é bravo no trabalho, mas em casa a esposa manda, faz dele gato e sapato. Não se engane com homem valente, não, valente fora, mas em casa não, é uma dama, não é? É uma beleza, tratando bem a sua esposa. Gente, nós temos que amar o inimigo nesse sentido, orar por ele. Por exemplo, Davi fez algumas orações que o crente não faz. Que os filhos deles sejam arrebentados contra as pedras. Isso é oração imprecatória, crente não faz isso. A revelação divina foi progressiva. Aquele Deus justo vai se tornar no Deus, vai se revelar como Deus de amor e de perdão. Então não vamos fazer oração imprecatória, que a tua mão pese sobre estes homens maus. Nada disso. Deixe por conta de Deus. Vai ensinar a Deus a vingança? Deixe por conta dele. Deus é sábio. Deus sabe como fazer. Meus irmãos, é vontade de Deus a nossa santificação. E por ela nós glorificamos seu nome e revelamos seu caráter ao mundo. Porque essa é a vontade de Deus. Nós lemos há pouco em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7. Porque essa é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Se é vontade, é para ser cumprida. A vontade de Deus não é uma opção, não é uma opinião. É uma vontade expressa. Deus quer que sejamos santos. E sendo santos nós seremos bons, e sendo santos nós produziremos obras boas, obras de amor, de justiça, de verdade. E aí acontecerá o que Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa gente é de Deus, essa gente é filha de Deus.
o jeito de agir e as obras com que operam. Isso vem de Deus. Sim, meus irmãos, é vontade de Deus. Diz mais a Escritura: segui a paz. Está em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. A paz com todos, vejam só. Como está relacionada a santificação com o viver harmônico na presença de Deus. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus? Você quer conhecer a Deus? Você quer entrar na presença de Deus com o rosto descoberto para contemplá-lo em sua santidade? Busque a santificação. Busque a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sim, meus irmãos, é vontade de Deus a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, vai dizer Paulo outra vez em 1 Tessalonicenses 4, 3, 7, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Nós estamos vivendo aquilo que Friedrich Nietzsche preconizou, uma Umsturz aller Werte, uma subversão de todos os valores. A verdade passa por mentira, a mentira por verdade. O belo se torna feio, o feio se torna belo. Não há absolutos, não há valores morais válidos para todos. Vivemos num mundo de confusão moral. É só a santificação que nos tornará não como o mundo preconiza, mas como Deus quer. Eu gosto muito daquela declaração que está lá na Escritura, lá no capítulo 12 de Romanos. Vejam só, o texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, é uma conjunção conclusiva, pois, portanto, toda a doutrina, toda a teologia da carta aos Romanos, todas as verdades sobre a obra redentiva, sobre a obra de salvação, sobre a nossa certeza, diante de tudo isso, de todas as verdades, olha o que vai dizer Paulo: rogo-vos, pois, rogo-vos, portanto, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Corpo significa a vida inteira. O animal no Antigo Testamento, tanto no tabernáculo como depois no templo, era oferecido inteiro, devia ser sem mancha. Assim é a nossa vida, sob o altar de Deus. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, diferente do sacrifício hebraico, o sacrifício veterotestamentário, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto lógico ou culto espiritual. A palavra é logos, aí lógicos, mas pode ser espiritual também, vosso culto espiritual. E mais, versículo seguinte: e não sede conformados com este mundo. Não vos deixeis caber nos moldes deste mundo. É isso. O crente vai além das bordas deste mundo. Ele não vai caber no quadro ético, nos paradigmas éticos deste mundo. Não é bom não, eu preferi: não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento e vossa mente, a coisa é noética. O Espírito de Deus atua em nossa mente, nós falamos o que pensamos, nós agimos de acordo com o que pensamos, nós acalantamos o pecado, nós fazemos todo o caminho para cometê-lo. Todo iter criminis, de que falam os criminologistas, o caminho do crime, e percorremos o caminho, mas tudo começa aqui. Então transformai-vos pela renovação de vossa mente. Agora sabe o que está acontecendo?
a nossa mente está sendo poluída e nós estamos deixando. É programa de televisão, é filme, é novela, é internet, é WhatsApp. As mensagens que são distribuídas por aí são de uma ruindade, de uma maldade, de uma violência, e a nossa mente vai ficando suja, 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 suja. Não há santificação com uma mente suja. Por isso Paulo vai dizer: tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, com isso enchei a vossa mente. E que ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Meus irmãos, nós temos que substituir os conteúdos de nossa mente. Nós temos que santificar nossa mente. Há programa de televisão que eu não vejo. Se há uma coisa que eu não vejo, só vi uma vez, 5 minutos, BBB. É uma animalização do ser humano. Uma animalização do ser humano. É a que o mundo de hoje, a filosofia de hoje, querem levar-nos. Mas não somos animais irracionais. Nós temos a racionalidade e temos uma mente dirigida pelo Espírito. Então nós faremos o que convém ao Senhor. Eu não terei coisa má diante dos meus olhos, vai dizer o salmista. Eu odeio as ações daqueles que se desviam. E olha que não havia televisão, não havia internet, não havia nada naquele tempo. Se você gosta de ver coisa ruim, significa que você tem prazer naquilo. Se você não tem, desligue-se. Desligue a televisão. Hoje existe até o controle remoto. Você sentado pode desligar. Nem de se levantar você precisa. Você tem o seu telefone, você pode desligá-lo. Os grupos sociais hoje são de uma vacuidade. Meio existe, mas mensagem falta. Porque falta santificação, que santifica a comunicação humana. A maldade, mesmo entre nós evangélicos. Quantos grupos usam de uma linguagem chã, linguagem ofensiva, agressão verbal, você é isto, você é aquilo. É uma coisa, de vez em quando eu dou uma pitada, sabe? Dos meios sociais, dos grupos, inclusive de pastores. Eu digo, isso não é linguagem adequada para a comunicação entre nós. Não saia de vossa boca uma palavra torpe, mas sim a que promova a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavra que produz graça, é palavra de um coração santo, de uma mente santa, de uma mente limpa. Meus irmãos, como o mundo precisa de uma grande faxina. Está havendo ainda, não sei, mas houve recentemente uma greve dos garis no Rio de Janeiro. E o lixo se espalhou pela cidade. Não sei o que aconteceu agora com a chuva pesada que caiu lá. Assim está a sociedade, cheia de lixo, entupindo os bueiros, criando inundações. E a nossa mente vai por esse caminho também. Então a santificação é uma necessidade. Diz então a Escritura que nós devemos buscar a santificação, e é Deus o paradigma, o padrão de nossa santificação. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Uma ordem que vem lá desde o Levítico. Eu sou santo, sereis santos porque eu sou santo. E agora Pedro vai tomar esta linguagem bíblica, esta mensagem bíblica que vale para todo o que crê. Devemos ser como o Senhor. Ah, pastor, mas há tantas forças. O que tem dentro de você é mais forte do que as forças que agem no mundo. É o poder do Espírito de Deus. Não há força no mundo que consiga tirar de você
a verdadeira fé, os verdadeiros valores, a verdadeira mensagem e vontade de Deus para o seu viver cotidiano, a começar em casa. Uma família santificada, um trabalho santificado, um testemunho santificado na escola ou na universidade, um testemunho santificado na sua atividade profissional como professor, ou como médico, como enfermeiro, enfermeira. Quanto podemos abençoar o mundo com uma vida santa. Aquele médico, pastor, fez diferença em minha vida. Aí você vai saber, são os valores espirituais que estão dentro dele. Às vezes eu é membro de igreja, mas a mãe é uma crente fiel, e ensinou a palavra de Deus a esse médico. Então esse médico passa a amar as pessoas e a tratar com integridade as pessoas. Sim, meus irmãos, nós precisamos de santificação. A santificação é obra que não termina aqui, só se consumará na volta de Jesus ou em nosso encontro com Ele. Nosso empenho, no entanto, na medida em que nos submetemos ao Espírito e nos dispomos a fazer a vontade de Deus e obedecer aos ensinos de Jesus, é de buscar crescer em santidade, em beleza espiritual, tendo por alvo nada menos que a estatura do varão perfeito. Quando Paulo diz isso, ele quer se referir à santidade de Jesus, a estatura do varão perfeito. Mas eu preciso terminar, vocês vão almoçar. A santificação é obra de Deus pelo Espírito, mas também envolve, já o disse, a cooperação humana. Nós podemos dizer que há duas expressões em torno das quais revolve a vida cristã. A primeira expressão, em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. A segunda expressão, Cristo em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Enquanto nós em Cristo somos salvos, Cristo em nós produz santidade, beleza e disposição de servir. Agora, a nossa santificação precisa ser compreendida como uma obra, como algo a ser compreendido, vivido e ensinado. Há uma santificação posicional, estamos em Cristo. Há uma santificação cerimonial, este púlpito é santo, este lugar é santo, porque dedicados a Deus, a palavra de Deus. Mas a nossa é uma dedicação moral, pessoal. Agora, a santificação não é estática, não é a santidade dos conventos, dos mosteiros. A nossa santificação deve ser parecida com a de Jesus, não a dos monges, nem aos da comunidade de Qumran. Nós não estamos distanciados da sociedade como Jesus não esteve. Vocês já repararam que Jesus não perdia um convite para jantar? Um convite para uma festa? E me venham dizer que Jesus não era santo. Certa vez Jesus olhou para os seus adversários e disse-lhes: quem de vós me convence de pecado? Diziam que ele era comilão, porque ia aos jantares. Outra coisa, ele não escolhia pessoas cujo convite aceitar, não. Por exemplo, Mateus, quando se converteu, Jesus chamava-se Levi. Mateus seguiu Jesus. Mateus promoveu em casa um jantar com todos os colegas publicanos. Lembra-se disso? A casa cheia. Quem estava lá? Jesus. Santidade que abençoa o ambiente, santidade que leva à fé. Você pode estar no meio de incrédulos, você pode estar no meio de um escritório, de uma empresa cheia de pecado, mas você, quando vive uma vida santa, você impacta a vida de seus colegas. Eu fiz a Escola Superior de Guerra em 81, portanto há mais de 40 anos. E a minha turma foi visitar vários lugares importantes, inclusive Mato Grosso do Sul. Visitamos lá o palácio, que é lindo, o palácio do governo. E foi servido uísque da melhor qualidade.
E eu não recebia. Eu disse ao garçom: você podia trazer um Guaraná, preferentemente Antártica? Eu não sei por que vocês riram, porque é bom o Guaraná. Mas vocês já perceberam o que eu quis dizer. Aí os colegas se aproximaram de mim. Ué, pastor, o senhor não bebe? Não. A sua igreja não deixa? Não, não é bem isso não. É que meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não devo ingerir qualquer substância que não lhe faça bem, que possa fazer-lhe mal ou viciá-lo. Então por isso eu não bebo. Puxa, nós respeitamos, sua decisão é importante. A minha bisneta mais velha, vai fazer 23 anos, ela estava fazendo o curso de culinária, o curso de alto nível, numa escola em Paris, culinária não, de moda, fashion design, e ela foi uma festa da escola, eu sei que o telefone tocou, né? Mas sabe que se eu fosse otologista, otorrino, laringologista, é o nome completo, porque trata nariz, garganta, etc. E de ouvido, oto. O otologista, se eu fosse otologista, quando houvesse a sala de espera, o telefone de alguém tocasse, eu já sabia o grau de aparelho que eu recomendaria para o candidato. Nem precisaria examinar. Olha, a sua receita já está aqui. Eu recomendaria. Bem, mas meus irmãos, a minha bisneta estava lá. E os colegas bebiam e fumavam. Ela nem bebeu, nem fumou. Aí veio um rapaz, aproximou-se dela e disse: posso sentar ao seu lado? Pode. Eu notei que você não bebeu nada alcoólico, não fumou. Por quê? Digo, porque o meu corpo pertence ao Senhor. Eu tenho de cuidar dele, da sua integridade, da minha saúde. Ele disse: eu também não fumo e não bebo. Começou ali o namoro, que resultou em casamento. E hoje minha bisneta mora em Paris, tem um ateliê importante, ela é designer e tem uma equipe que trabalha fabricando as peças que ela vende a grandes marcas, de grandes grifes. E ela foi encontrar o marido dela, aliás um francês, filho único, pela conduta dela. A gente pensa que ganha os outros quando faz o que os outros fazem. Todo mundo bebe, então eu vou beber também. Todo mundo fuma, eu vou fumar também. Vai me enturmar. Você, quando tem uma vida diferente, uma vida santa, uma vida íntegra, você impacta muito mais do que quando você é um Maria, vai com as outras. Então é preciso que nós mantenhamos a nossa integridade, meus irmãos. A santificação é alcançada pela verdade da palavra. Em João 17:17, da famosa oração sacerdotal de Jesus, Jesus intercedendo pelos discípulos, Jesus ora assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Diz Pedro ainda: purificando as vossas almas na obediência à verdade, pelo amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. A santificação, meus irmãos, torna-se visível. Alguém não pode bater no peito e dizer: eu sou santificado, eu sou santo. Se você é, não precisa dizer, os outros aqui vão dizer. Vou perguntar se você é homem, vou perguntar à sua sogra. Porque a única pessoa da família que diz toda a verdade é a sogra. Por isso que eu escrevi um livrinho, já falei sobre ele aqui, A Arte de Ser Sogra. Porque eu gosto das sogras.
E quem sabe um dia, pastor, eu posso pregar sobre as sogras aqui, para as sogras. Eu vou falar as sogras de uma igreja, da igreja Brasilândia, já estão inscritas mais de 60 sogras. Imagino que as noras vão agradecer e os genros também. Eu vou falar essas sogras, vou levar o meu livro, é um livrinho pequeno, não é? E sobre a arte de ser sogra. Então eu vou perguntar à sua sogra se você é santo. Fale-me uma coisa, dona fulana. Como é o seu genro? Eu costumo entrevistar o pastor na casa dele, quando estou conduzindo o processo de sucessão pastoral. Enquanto a comissão vai à igreja, vai saber como ele prega e tal, eu vou à casa do pastor, para saber como é a casa, saber como é a biblioteca dele. Eu quero saber como ele trata os filhos e a esposa, como ele trata a sogra. Então eu peço a ele que no dia da minha visita a sogra esteja. A sogra esteja. Então nós almoçamos ou lanchamos se à tarde, e aí eu converso com a esposa, com os filhos, com o pai, tudo bem, é bom ser filho de pastor. E a senhora me diga, é bom ser esposa de pastor? Fale com toda tranquilidade, não vai sair de mim, eu não vou falar com ninguém. Pode dizer. E vou perguntar à sogra, e a senhora que acha de o seu genro ser pastor da igreja tal que eu estou pastoreando? Olha, nunca aconteceu, mas pode acontecer o seguinte, vou fazer uma hipótese. Pastor, o senhor quer a minha opinião mesmo? Eu vou então contar uma história. Eu estive doente. A minha filha é o único filho que tem automóvel. Meu genro tem automóvel. Então, eu liguei para minha filha, pedindo que o marido me levasse para o hospital. Meu genro não veio. Eu tive de pedir a um vizinho que me levasse ao hospital. Meu genro não me visitou no hospital. Fiquei 15 dias. Minha filha visitou uma vez só, e todos ouvindo em casa. Bem, a Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. O senhor decide se ele serve para ser pastor da sua igreja. Esse genro, que lição aprendeu? Eu acho que os pastores têm medo, sabe, de eu conduzir um processo sucessório. Porque, os candidatos naturalmente, porque eu vou arguir todos. Eu quero saber o testemunho. E hoje em dia é preciso ir ao banco, é preciso ir às lojas em que o crente compra, se ele paga as prestações. Eu preciso de examinar o fisco, se ele recolhe os impostos. Porque, meus irmãos, a nossa santidade é tangível, deve ser tocada, é visível. Atitudes, palavras, relacionamentos, ações, reações. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Isto é, em todas as coisas que você faz e você vive, em todo lugar por onde você anda, onde você atua. Você deve ser conhecido como uma pessoa santa. Sabe que eu gosto muito de funeral? Mas que pastor tem casa, já tem um mau gosto de escolher time, alguns vão dizer. E agora escolhe funeral. Gosto, porque eu gosto de ver o que as pessoas falam sobre o morto. O que falam junto ao caixão. Se passam silenciosos, eu fico meio preocupado. Se passam com um sorriso, mais preocupado ainda. O sorriso traz a seguinte mensagem: já foi tarde. Só pensava em si. Eu penso no dia do meu funeral. Meu corpo provavelmente, se aqui em São Paulo, estará na primeira igreja, lá na frente, e o culto acontecendo. Eu quero que as pessoas passem e falem alguma coisa. Que falem, por exemplo, esse homem não devia morrer, porque a vida dele me abençoou muitas vezes. Ele salvou debaixo de Deus o meu casamento.
eu estava para abandonar meu marido. E ele me abençoou, conversou com meu marido, comigo, com o casal. Estamos juntos. Esse homem não devia morrer. Meu filho estava viciado em drogas. Ele nos confortou. Ele nos falou. Ele procurou contato com o nosso filho. Procurou recomendar-lhe uma clínica cristã de recuperação. E hoje meu filho é uma bênção. Esse homem não devia morrer. Vem outro. Eu estava à morte no hospital. Os médicos já me haviam desenganado. O meu organismo não respondia mais ao tratamento. Os órgãos completamente comprometidos. E foi dito até à família que eu morreria. Ele chegou, todo paramentado, que eu estava na UTI. Orou comigo. Leu um versículo, um salmo. E saiu. O meu organismo começou a reagir. E hoje eu vivo. Louvado seja Deus. Mas ele foi um instrumento para me abençoar. Eu quero que as pessoas digam assim. Eu espero que, se algum membro da igreja do Brooklyn for ao meu funeral, que diga: o pastor não apenas pregou, mas ele viveu o que pregou. Louvado seja Deus pela vida desse homem. O Senhor o levou para o lugar que preparou. Eu quero chegar lá também. Meus irmãos, vale a pena buscar a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Deus os abençoe ricamente. Olha, que futebol não atrapalhe a presença de vocês ao culto. Eu vou tratar hoje de um assunto importante. O avivamento que nós precisamos e que Deus deseja para nós. O grande avivamento para o crente, para a igreja, para a nação, para a nossa denominação. Que Deus nos abençoe. Sede santos, porque Deus é santo. Amém. Pastor.